Amados e queridos irmãos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa revista Lições Bíblicas do segundo trimestre do ano de 2020, a revista de adultos, editada e publicada pela CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. O tema central da nossa revista, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje comentaremos brevemente a lição de número 4, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. O texto áureo se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 17, e nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática nos diz e nos ensina: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 15 ao 23, e nos diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nestes séculos, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Senhor Deus e Pai, te suplicamos nesta manhã, Senhor, de domingo, em que estaremos nos preparando para nos reunirmos na comunhão dos santos e que, por força externas que não conhecemos, estamos aqui, mas a nossa unidade, a nossa comunhão não se perdeu. Continuamos unidos pela fé em Ti, unidos pela comunhão entre todos os santos. E te suplicamos, meu Senhor, que nesta manhã Tu nos ilumine, para que possamos, Senhor, compreender os Teus desígnios, para que possamos compreender as riquezas que Tu tens dispensado para cada um de nós. Fala conosco, nos instrui, nos edifica, nos consola. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a nossa lição, como dissemos, a iluminação espiritual do crente. Nós vivemos, queremos lembrar que essa iluminação é espiritual, não é física, não é material, não é humana, porque nós vivemos em um mundo que tem buscado incessantemente por iluminação material, por iluminação física, por iluminação humana, por riquezas, por poder, por glória. E isso não é novidade, isso faz parte da vaidade, do egoísmo, da soberba do homem. E eu posso me lembrar de Nabucodonosor passeando na sacada do seu palácio ali na Babilônia e olhando para aqueles jardins suspensos grandiosos e para tudo quanto Deus lhe deu. E ele se envadecia e se engrandecia no seu coração e dizia: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome e para o louvor da minha majestade? E dentro daquela soberba ele pôde ouvir a voz de Deus
que dizia: passou de ti o teu reino. E a partir de hoje, tu vais durante 7 tempos comer capim como os bois. Tuas unhas vão crescer, teu cabelo vai crescer, tu vais ser molhado pela erva do campo. E Nabucodonosor saiu para comer capim e naquela agonia durante 7 tempos, ele pôde no final de tudo olhar para os céus e dizer: e eu, Nabucodonosor, agora reconheci que o Senhor, Deus dos céus, ele tem poder sobre os reinos da terra. Ele dá para quem quer e tira de quem quer. Portanto, nós temos observado nos nossos dias pessoas buscando glória para si. Quantos cantores evangélicos buscando glória para si, explorando a igreja? Quantos pregadores evangélicos buscando glória para si, explorando a igreja? E lamentavelmente nós temos gurus evangélicos buscando glória para si e explorando a igreja. Mas nós, como Paulo ensina nessa lição, nós somos iluminados espiritualmente. Nós estamos com o nosso espírito iluminado. Portanto, com essa introdução, nós vamos passar para o ponto 1 da nossa lição, que fala a esperança da vocação e as riquezas da glória. O primeiro subponto fala em ações de graças e intercessões. E o apóstolo Paulo, ele mostra a sua gratidão a Deus, porque a igreja em Éfeso tinha recebido bênçãos espirituais sobre medida. E ele, agradecendo a Deus, orava também pelos santos. Esta é uma das funções, aliás, é a maior das funções do pastor. Orar pelos santos, dar graça pelos santos e cuidar das ovelhas. E eu lembro do evangelista João, lá na sua 3ª carta, quando ele observava os seus filhos andando na verdade, e ele alegrava o seu coração e dava graças a Deus, dizendo: eu não tenho maior alegria do que essa, a de ver que os meus filhos andam na verdade. Portanto, a busca do pastor é fazer com que os seus filhos, as suas ovelhas, aqueles que são apacentados por eles, andem na verdade. Lamentavelmente, nós não temos visto isso em grande parte dos pastores, que buscam apenas tosquiar e utilizar o leite das ovelhas. Mas o Senhor Jesus um dia vai voltar. Está prometido em um dos profetas, quando aquele profeta diz: ai dos pastores que dispersam, espalham as minhas ovelhas, diz o Senhor. Mas eu um dia levantarei pastores sobre ela que as apacentem. O segundo subponto desse primeiro ponto fala na esperança da vocação. E o autor, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui 3 etapas dessa esperança da vocação que está sobre todos os crentes, todos os chamados, todos os eleitos e predestinados, como estudamos na lição anterior. A primeira fase dessa esperança é a chamada de Deus. Deus chamou, Ele escolheu, Ele elegeu, Ele predestinou e Ele chamou. E quando Ele chama, Ele separa. Muitos dizem por aí que são chamados por Deus, mas não foram separados. Quando Deus chama, Ele santifica. E depois de santificar, finalmente seremos glorificados. Essas são as 3 fases da vocação e da esperança da vocação do crente. Deus me chamou, Deus me santificou e um dia Deus me glorificará. Acerca dessa chamada, nós gostaríamos de lembrar de alguns homens de Deus que foram chamados, mas quando chamados, eles foram exortados a se separar das coisas do mundo. Quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Quando Deus chamava Ezequiel, ele impunha que Ezequiel mudasse de postura. Lá no capítulo 2 ele dizia: põe-te em pé e falarei contigo. Deus chamou Daniel, levou Daniel para a Babilônia, mas Daniel foi separado das práticas da Babilônia. Está escrito no capítulo 1, verso 8 do livro deste profeta, que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho
que ele bebia. Portanto, Daniel habitou na Babilônia e jamais se misturou com ela, jamais comeu dela. O terceiro subponto fala nas riquezas da glória da sua herança. A maior de todas essas riquezas é o perdão de nossos pecados. Nós que estávamos carregados de pecados, agora nós estamos limpos pela justificação no sangue de Jesus Cristo. E esse perdão, ele também nos leva, nos impõe o arrependimento. Eu me lembro quando Salomão construiu o templo e ele, ao terminar a construção do templo, ele dobrou os joelhos e orou ao Senhor pedindo misericórdia pelo seu povo, porque o seu povo pecava contra ele, e pedindo que quando o povo pecasse contra ele, se arrependesse e entrasse no templo e pedisse perdão, que Deus tirasse o opróbrio de sobre eles. E o Senhor, ele respondeu a Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. E no capítulo 7, versículos 14 e 15 do segundo livro das Crônicas, o Senhor disse: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15 diz: E agora estarão os meus olhos atentos e os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. Esta é a maior de todas as riquezas da glória da herança do Senhor. Nós fomos perdoados, nós fomos adotados, nós fomos justificados, nós fomos regenerados, nós somos e continuamos num processo de santificação e um dia finalmente seremos glorificados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O segundo ponto da lição, ele fala na sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar sobre essa expressão híbrida que contém dois termos: sobreexcelente. É quando nós queremos nos dirigir a uma coisa muito boa, muito grande, a gente chama aquilo de excelente. Mas a grandeza e a força do poder divino é sobre-excelente, é acima do excelente. A força desse poder, ela fez com que o Senhor, ele criasse todas as coisas, fez com que o Senhor estabelecesse todas as coisas. O poder do Espírito Santo deu equilíbrio a toda a criação. E nós podemos contemplar o poder do Filho de Deus, que na verdade é Deus. Quando ele, diante daquela tempestade no mar, e aquela tempestade ela vinha debaixo da força das ondas do mar e vinha de cima das forças do vento. E o Senhor, olhando para aquelas ondas, ele disse calado, e olhando para o vento, ele disse quieto. E tudo se acalmou. E os apóstolos, eles fizeram a indagação: mas quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem? E este homem é o dono do vento e o dono do mar, aquele que tem todo o poder sobre toda a criação e aquele que está no controle de tudo. Nós vivemos situações no nosso mundo de calamidade, situações de morte, de dificuldade, de enfermidade, de crise política, de crise de todas as partes. Mas o nosso Deus, ele está no controle de tudo. O Espírito de Deus, desde a criação, ele pairava sobre a superfície das águas e ele dava equilíbrio a toda a criação. Eu posso me lembrar do Senhor Jesus diante de um homem carcomido pela lepra. E aquele homem estendeu a mão para Jesus e disse: Senhor, eu sei que se tu quisesses, eu poderia ser limpo. E Jesus, olhando para ele, disse: eu quero ser limpo. E tudo isso fala da sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus. E esse poder de Deus foi manifesto a nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. João, escrevendo a sua epístola, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, no capítulo 1 do evangelho de João, ele diz: no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Esta é a sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus, que foi manifesta entre nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente, o terceiro ponto da nossa lição: Cristo, nosso exemplo de exaltação. E o apóstolo Paulo, ele aponta que Cristo, no primeiro subponto, ele é as primícias dos que dormem. E isso trata da sua ressurreição. Nós temos dois grandes inimigos que homem nenhum conseguiu vencer: a morte. Todos os homens sucumbiram e se renderam à morte, e nós vamos excetuar aí Enoque e Elias, que pelo poder de Deus foram trasladados sem conhecer a morte, mas todos os demais homens, eles sucumbiram à morte. E todos os homens buscavam uma maneira até espiritual de fugir da morte, de achar alguma coisa no futuro além da morte. E daí surgiram diversas doutrinas e diversas religiões. Nós temos conta de religiões antigas, o budismo, por exemplo, que surgiu através de um homem chamado Siddhartha Gautama, que ele achava que poderia achar uma iluminação espiritual tal que ele pudesse vencer a morte, que ele pudesse sobrepujar a morte que ele atormentava. Mas se nós viajarmos para o Tibete, nós vamos ver lá no Tibete uma sepultura onde diz: aqui jaz Siddhartha Gautama. O Buda, como é conhecido, e a doutrina que ele trouxe à tona, o budismo, ele pereceu. Nós também nos lembramos de um homem chamado Muhammad, que nasceu na Arábia Saudita, numa cidade chamada Meca. E este homem é o Maomé, que criou uma doutrina, o islamismo, e ele falava sobre uma vida eterna porque ele queria vencer e sobrepujar a morte. Ele queria buscar nos seus próprios conceitos essa iluminação espiritual. Mas se nós viajarmos nos dias de hoje para Meca, nós vamos contemplar a sua sepultura. Aqui jaz a sepultura, aqui jaz os restos mortais de Muhammad, o Maomé. Enquanto os outros, nós temos um homem que nasceu em Lyon, lá na França. O seu nome era Léon Hippolyte Denisard Rivail. Depois ele se autodenominou Allan Kardec, que ele seria a reencarnação de um médico que tinha vivido no passado, chamado Allan Kardec. E ele tentou buscar uma doutrina que pudesse sobrepujar a morte, porque a morte lhe atormentava. Mas a morte não atormentou os crentes, porque Jesus ressuscitou. E ele criou essa doutrina e levou milhões de pessoas com ele, milhões de pessoas que também morreram. Mas lá em Lyon, na França, ainda existe a sepultura do Allan Kardec. Aqui jaz Léon Hippolyte Denisard Rivail. Mas se nós viajarmos para Jerusalém e buscarmos naquela caverna, naquela sepultura, e entrarmos naquele lugar, aquele lugar está vazio. E à frente daquela sepultura está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Evidentemente que nós poderíamos objetar que muitos homens também ressuscitaram, e a Bíblia Sagrada dá conta disso. O filho da viúva de Naim, que Jesus, pela força do seu poder, levantou. Lázaro, irmão de Marta e Maria, que Jesus, pela força do seu poder, levantou. Aquele soldado que estava em guerra, lá nos tempos depois da morte de Eliseu, que Eliseu estava sepultado, enterrado em um buraco, e aquele soldado foi lançado no buraco, e quando ele bateu nos olhos de Eliseu, ele levantou-se, colocou sobre os seus pés e ressuscitou. Muitos homens ressuscitaram. Entretanto, Jesus é as primícias do que dorme, ele é a primeira ressurreição em glória. Ninguém jamais ressuscitou no modelo dele. Ele ressuscitou para nunca mais morrer.
E nós temos conta que o filho da viúva de Naim morreu novamente. Aquele soldado dos tempos de Eliseu morreu novamente. Lázaro morreu novamente. Mas o nosso Cristo jamais morrerá. Ele está vivo para todo sempre e ele tem as chaves da morte e do inferno, como está escrito no Apocalipse capítulo 1. E tudo isso diz respeito ao nosso grande exemplo de exaltação, o Senhor Jesus. E aquele que quiser receber essa iluminação espiritual, se ligue a ele, fuja do pecado, arrependa-se dos seus pecados. Assim como diz o maior pregador do Evangelho de todos os tempos e com a maior mensagem do Evangelho, a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E finalmente, meus amados, o segundo e último subponto da nossa lição: Cristo é levado à direita de Deus. E eu vejo aí que Jesus ressuscitou e ele passou alguns dias entre nós aqui na terra, mostrando a sua glória, ainda trazendo doutrinas finais acerca do Evangelho, da novidade que ele veio trazer para o mundo. Mas chegou o momento de ele voltar para o Pai. E ele voltou para o Pai à vista daqueles homens que, perplexos, olhavam para os céus, lamentando que Jesus estava saindo, voltando para o Pai e no entendimento dele, os abandonando. E de repente, um varão se colocou entre eles, um varão espiritual, e ele disse: varões israelitas, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará e descerá com grande poder, e vocês verão ele descendo com grande poder e grande glória. Essa é a maior esperança dos crentes. Jesus vai voltar. E nós gostaríamos de deixar aqui uma exortação para todos os amados irmãos que estão ouvindo essa palavra. Em Mateus 24, está estabelecido, estão elencados lá todos os sinais que precederão essa descida gloriosa de Jesus, essa vinda gloriosa de Jesus. E esses sinais estão se cumprindo e jamais se cumpriram com tanta ênfase, com tanta força como em nossos dias. Nós temos visto coisas terríveis e enquanto muitos estão aterrorizados, enquanto muitos estão sofrendo, enquanto muitos estão caídos na depressão, nós estamos na esperança de que ele vai voltar. Ele foi elevado à direita de Deus, mas um dia ele voltará com grande poder e grande glória. E tem uma esperança para nós. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que os amados irmãos se consolem com estas palavras e que Deus abençoe a todos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém.